Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para mais um Resolvendo? Esse Resolvendo que eu já estou no terceiro dia na sequência. Ainda não decidi a frequência, mas vamos fazendo, vamos tocando. E hoje nós estamos aqui no quadro com um exercício da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje, para você ingressar na Universidade Federal de Minas Gerais, o programa de vestibular é o Enem, a sua nota no Enem. Praticamente 95% dos cursos da Universidade Federal de Minas Gerais, com exceção de 7, animação, dança, design, artes visuais, entre outros, que precisam de conhecimentos específicos, os demais, todos são, então, acessíveis através da sua nota no Exame Nacional do Ensino Médio. Quem tem dúvidas sobre cotas, 50% das vagas do vestibular da Federal de Minas Gerais são disponíveis para alunos que fizeram ensino médio em escolas públicas. Uma boa opção para você, principalmente aí em Minas Gerais. E um dado bastante curioso é que 35 das vagas da Federal de Minas Gerais estão disponíveis para índios. Anualmente podem ingressar na Universidade Federal de Minas Gerais com uma cota 35 vagas para índios, o que é bastante louvável. Gente, hoje a Universidade Federal de Minas Gerais ela é a 6ª melhor universidade do Brasil. Ela tem 83 cursos, dos quais 82 são ranqueados. 43 dos 83 cursos da Federal de Minas Gerais, eles têm nota máxima, são 5 estrelas. 29 têm 4 estrelas e 10 têm 3 estrelas. Quer dizer, é uma universidade de muito boa qualidade e vale a pena você ingressar, você que está disputando aí as vagas dos vestibulares. Bem, gente, depois de ter falado um pouquinho da Federal de Minas Gerais, agora a gente vai dar uma olhada neste exercício. Este é um exercício de geografia geral, por isso que a gente tem o planisfério, o mapa mundi, o mapa do mundo desenhado no meio do exercício. Mas vamos observar o enunciado. De acordo com as alternativas abaixo, observe no mapa as regiões em destaque e indique em qual destas regiões estão corretamente caracterizadas, ou seja, em qual alternativa aqui abaixo, das 5 alternativas oferecidas, consegue identificar o fenômeno cartografado. Bem, pessoal, aí está o problema da gente resolver exercícios sem ter o fundamento, sem ter a base, que é algo que eu venho batendo, que eu venho insistindo. Porque o pessoal pressiona para a gente resolver exercício, mas não se importa com o fundamento. E como eu disse, deixo claro, nós não somos resolvedores de exercícios, nós somos estudantes. E estudante, para que o conhecimento fique, e como é que eu sei que o conhecimento fica? É quando você não esquece. Se você não esquece de um assunto, tudo bem, um detalhe ou outro pode passar, mas no geral, se você não se esquece, você estudou, você fixou, está em sua mente. É isto que você tem que ter como parâmetro para poder saber se você estudou ou não. Então, como é que eu sei que eu estudei? É quando ficou. E como é que eu sei quando ficou? Quando alguém está falando sobre um assunto e você se lembra dos conceitos básicos daquele assunto. Mais do que isso, se você gosta de estudar aquele assunto, ele serve para você começar a fazer novas relações. Então, como você incorporou aquele conteúdo, aquele conhecimento, você começa a pensar e ao pensar você usa aquele conhecimento
para fazer uma nova interpretação do mundo que antes você não tinha. Então, são duas maneiras que a gente tem certeza que estudamos de verdade. Primeiro, a gente não se esquece da conceituação básica. Segundo, a gente incorpora aquele conhecimento e ele passa a nos dar uma nova visão do mundo. Bom, pessoal, obviamente eu, professor de geografia há 30 anos, eu bato o olho nesse mapa e eu já sei o fenômeno que ele cartografa, que ele retrata. Mas nós ainda não discutimos este assunto dentro do canal Geomasa. E também não temos pressa para discuti-lo. Claro que vamos fazer a discussão, mas ainda não fizemos. O máximo que a gente tem de aula próxima a esse conceito é no final da playlist de Geografia Geral. Lá tem 60 aulas. É uma base para que você compreenda o mundo atual e faça os seus vestibulares. E nas últimas 4 aulas, eu falei sobre as características naturais ou físicas do mundo. Relevo, clima, vegetação e hidrografia. Pois bem, gente, isso eu dei de forma geral. Obviamente que na playlist de Geografia Geral Regional que nós acabamos de abrir, nós vamos esmiuçar, detalhar, ok? Pois bem, pessoal, na playlist de Geografia Geral, nós temos a aula de relevo do mundo. O que mais se aproxima deste mapa é exatamente aquela aula. Aquela aula eu começo com os grandes planaltos do mundo. E eu poderia pensar nesse exercício a partir dos grandes planaltos do mundo. Então, o que eu disse naquela aula? Que no leste da América do Norte, e aqui está o Canadá e os Estados Unidos, olha a habilidade que você tem que ter nesse exercício. É bater o olho nele e se localizar. Mais do que isso, você está vendo nesse mapa os contornos políticos que dividem os países? Não. Mas eu estou vendo que é uma habilidade que você tem que ter. Por isso que eu pedi para você, ao longo das aulas, ter um atlas, acompanhar com um atlas. Não precisa ser um atlas físico, pode ser um atlas do Google, um atlas do seu site de busca, da sua plataforma de busca. Mas, primeiro, quem que é essa região que está à esquerda do mapa? A oeste é a América. A parte de cima, que se parece um grande triângulo, é a América do Norte. A América do Norte ela é formada por 3 países. O do Norte é o Canadá e o do Centro é os Estados Unidos. Então, usando essa habilidade, é uma das habilidades que o Enem, inclusive, cobra, eu consegui dialogar com o mapa. Então, no Norte, eu tenho o Canadá e no centro eu tenho os Estados Unidos. Ah, eu não gosto disso, professor. Este é um defeito que o aluno tem. Eu já falei que um dos defeitos, gente, é estudar achando que você é um resolvedor de exercícios. Outro é aprender, de fato. As pessoas acham que aprender é só ir na sala de aula e passivamente ouvir a aula. Não, eu acabei de dizer como é que nós aprendemos de fato. E o terceiro defeito é eu gosto. Não, gente, não. Se você quer passar numa faculdade boa, num curso bom, num curso do seu sonho, você não pode gostar. Você tem que conjugar o verbo eu preciso. Então você precisa disso para poder ingressar no vestibular. Não é questão de gostar ou não gostar, é questão de precisar. E essa é a diferença entre a vida jovem e a vida adulta. Nem sempre você faz o que você gosta. E a maioria das vezes você faz o que você precisa. Por isso que essa idade, 17, 18 anos, que coincide com os grandes vestibulares, é difícil para você. Porque você está abandonando a vida do eu gosto para ingressar na vida do eu preciso. Então, quando você realmente estuda, não tem disciplina.
Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não, você estuda. Você tem um mecanismo de se apropriar do conhecimento. E quem gosta de estudar, gosta de se apropriar do conhecimento. Ele não gosta de uma disciplina específica ou não. Então é assim que você vai aprendendo a se tornar um bom estudante, ok? Bom, mas vamos ao exercício. São dicas para você melhorar. Bem, então vamos ao exercício. Lá na América do Norte, no leste da América do Norte, nós temos o escudo canadense e os Montes Apalaches como destaque do relevo. Logo, o fenômeno que está cartografado aqui são os grandes planaltos. Então, só olhando para a América do Norte. Olha na América do Sul, volte e assiste aquela aula de relevo do mundo. No norte do Brasil, nós temos o Planalto das Guianas. No centro-sul do Brasil, nós temos o Planalto Brasileiro. Vocês estão lembrados, e é só assistir a aula novamente, que o continente africano ele é extremamente maciço. Por que ele é maciço, pouco recortado? Porque predomina nele o relevo planáltico. Então toda essa base em rosa é o planalto. Agora que a gente já identificou, discutiu, é muito fácil olhar as outras partes do mundo e identificar os demais planaltos. No nordeste da China, a Manchúria, uma área de riquezas minerais importantes. No sul da Índia, que é o planalto do Deccan ou do Indostão. No leste da Austrália, o planalto australiano, que tem as rochas mais antigas do mundo. No centro da Sibéria russa, o planalto siberiano, igualmente rico em minerais. E na Península Escandinava, as antigas montanhas escandinavas, que, como eu disse naquela aula, erroneamente chamado de Alpes escandinavos. Se você for utilizar a expressão Alpes escandinavos, coloque entre aspas, porque Alpes é dobramento moderno, são montanhas recentes. E como o mapa aqui cartografa, são montanhas antigas. Muito bem, gente, agora que a gente dialogou com o exercício, nós vamos ler alternativa por alternativa. A. Regiões constituídas principalmente de rochas cristalinas datadas do pré-cambriano. Caramba! O que é isto? Pois é, nos falta base. Por quê? Porque eu não dei aulas ainda de tipos de rochas. Eu não dei aula ainda de eras geológicas. Tá vendo como não dá para estudar por exercício? E isso, gente, aparece nos materiais didáticos nas primeiras aulas. Depois que o professor deu uma aula só, pressupõe que o aluno, desde a quinta série, sexto ano, vem estudando de forma madura e tem adquirido esse conhecimento. É a mesma pressuposição que fez o exercício da Federal de Minas Gerais, que é uma universidade que é a sexta melhor do país. Então pressupõe um aluno top, um aluno de elite, mas nós ainda não trabalhamos nenhum desses conceitos. Vamos trabalhar, mas não temos condições ainda de resolver esse exercício, por exemplo. Mas vamos lá. É realmente a alternativa A, ela é perfeita. Nessas regiões planálticas, nós temos predomínio de rochas cristalinas, como é o caso do granito. São as rochas mais antigas da Terra, por isso são planaltos. São áreas marcadas pela erosão, pelo desgaste, pela altitude média e datadas do pré-cambriano, ou seja, elas se formaram nas eras geológicas mais antigas da Terra. Essas eras elas foram de aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos e 600 milhões de anos atrás. Então é a alternativa A. Mas vamos dar uma olhada na B? Regiões recobertas sobretudo por rochas sedimentares. Está falso. As rochas sedimentares, elas se originam no mundo, principalmente do desgaste dos planaltos.
Então, no centro da América do Norte, nós temos bacias sedimentares. Entre o Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro, as rochas sedimentares da planície amazônica. E assim por diante. Logo, as rochas sedimentares, elas são originárias do desgaste das rochas cristalinas. E os planaltos, como eu acabei de dizer, são áreas antigas. Então, quando se fala em rochas sedimentares, são rochas jovens. Elas estão nas planícies da Era Cenozoica. Era Cenozoica é a atual era geológica. É este momento que nós estamos vivendo. Embora os geólogos já estejam discutindo uma nova era, que é a era em que o homem transformou tanto o planeta que ele é o principal agente. Isso chamaria-se era antropozoica. Mas está em discussão. Bem, C. Regiões elevadas onde os derrames basálticos predominam na paisagem. Também está falsa. Estas, gente, são as cordilheiras. As cordilheiras estão no oeste da América do Norte, no oeste da América do Sul, no sul da Europa, no centro-sul da Ásia. As Rochosas, os Andes, os Alpes, o Himalaia. Então, estes dobramentos modernos, que são a estrutura geológica que originaram as cadeias montanhosas, eles começam exatamente no início da Era Cenozoica. Então não poderia ser, porque as áreas de planalto são muito antigas, são as mais antigas do planeta. A C está descartada. D. Regiões recobertas principalmente por espessas camadas de sedimentos quaternários. Piorou. Se são sedimentos, são recentes. São as bacias sedimentares que suportam as planícies. Quaternário é o período mais recente da evolução geológica da Terra. A Era Cenozoica, que começa há aproximadamente 65 milhões de anos e tem início com a formação das grandes cordilheiras, ela é dividida em 2 períodos de tempo. Período é a divisão de uma era. Nós temos o período terciário, que vai de 65 milhões até cerca de 10 milhões de anos, e de 10 milhões de anos até hoje é o que a gente chama de período quaternário. Vão surgir as principais planícies do homem as principais planícies do planeta e o homem, o que é uma grande coincidência. Bom, e regiões de grande instabilidade que sofreram movimentos violentos em épocas recentes. Não pode ser. Porque os planaltos, eles são estáveis. Eles estão em áreas geologicamente estáveis, longe das bordas das placas tectônicas, onde ocorre o vulcanismo e os terremotos como principais fenômenos, e isso, vulcanismo e terremoto, gera essa grande instabilidade no relevo. Os planaltos são as áreas mais antigas do planeta, muito estáveis. Por quê? Porque normalmente estão no meio das grandes placas tectônicas. Bem, em termos de resolução do exercício, nós resolvemos. A resposta é a A. Mas para mim, enquanto professor, mais importante do que ter resolvido, e é óbvio que a nossa função é resolver o exercício, foi as várias discussões que nós tivemos ao longo deste exercício. Ele prova mais uma vez que era precoce resolvermos exercícios para fixar conteúdos, sobretudo conteúdos que nós não temos. Nós não temos essa base, não temos esse suporte. No entanto, eu vou continuar resolvendo alguns exercícios. Porque sempre um ou outro abelhudo fala que a gente não resolve exercício, né? Mas não consegue pensar o porquê. Sempre tem aquele mais crítico, só que é uma crítica de maldade, não uma crítica responsável. Bem, mas vamos ficando por aqui.
Provavelmente em algum momento eu volto para resolver mais um exercício e na sequência será um exercício de geografia do Brasil. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Fiquem bem.